dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do universo, ou melhor, qualquer canto do planeta. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Scherzner. Estamos aqui no estúdio 2 da Faculdade de Métodos de São Paulo. Como está o tempo hoje aqui? Hoje... Bom, a gente já teve o exótico. Já tivemos o exótico. Então hoje tá Silvestre. Oh, coisa boa. Então para mim é uma honra te apresentar essa figura, esse professor, esse gênio, né, da medicina veterinária, o professor Dr. Roberto Fecchio. Mas não é só o Dr. Roberto Fecchio não, viu? Também tem a mestre Renata Fiedler, que tá aqui com a gente para apresentar sobre animais silvestres, exóticos e a clínica, né, de pets não convencionais. Rapaz, e pra gente começar esse nosso programa, nós gostaríamos que nossos convidados, ilustres convidados, se apresentassem para o nosso público. Vai lá, Rê, primeiras damas. Nossa, que honra! Meu nome é Renata Fiedler, eu sou médica veterinária, especialista em animais selvagens e pets não convencionais. Também sou especialista em educação nas profissões da saúde e atualmente trabalho mais com a parte de pets aquáticos. E mestre pela USP. E mestre também. pela USP também, em patologia aviária. É isso aí, tá? Vai ter que dar uns pouquinho pra aqui, ó. Bom, pessoal, eu sou o Roberto Fecchio, sou veterinário, mestrado e doutorado lá na USP também, com ênfase em cirurgia, em odonto, e com fellowship pelo Colégio Americano. E junto com a Renata aqui, tenho o privilégio de estar junto com ela para coordenar a pós-graduação em clínica médica de animais silvestres, exóticos, selvagens, pets não convencionais e todos esses termos que os animais coloridos e não domésticos exigem. E é uma honra poder bater um papo com vocês hoje aqui, falar um pouquinho dessa nossa rotina do curso, né, do que a gente costuma fazer no cotidiano. E antes de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a clínica de pets não convencionais, não esqueçam de curtir, se inscreverem no FAMESPcast e já compartilharem com todos seus amigos. Bom, acho que a primeira dúvida que a gente tem é quais são os desafios encontrados hoje para atuar na área, na clínica de pets não convencionais, animais silvestres e exóticos. Bom, eu vou começar aqui, depois a Renata complementa. Eu acho que o primeiro grande desafio é a gama de espécies. Então, né, quando a gente compara, por exemplo, com a medicina humana, né, o médico humano ele é veterinário de uma única espécie. Né? Depois a gente vai para uma veterinária convencional, em que o cara atua ou com equinos, ou com ruminantes, ou com cão e gato. Né? Para a gente o desafio é maior, porque são diversas espécies de aves, diversas espécies de répteis, diversas espécies de anfíbios, diversas espécies de mamíferos. E aí o conhecimento de anatomia, fisiologia, farmacologia, efeito dos medicamentos sobre cada organismo, ele traz uma necessidade de um estudo, um embasamento, né, muito maior. Então eu acho que esse é o primeiro desafio aí dos diversos que a gente tem. O que mais, Rê? Eu acho que nessa linha de raciocínio também a gente tem uma grande dificuldade em criar guidelines, porque quando a gente fala de cão e gato, tem tanto estudo, a farmacocinética, como a doença renal funciona, qual é a progressão disso, quais são os estágios, o que eu vou usar de fármaco para tratar. Com a gente vai ter cada espécie é de um jeito e a gente tem um conhecimento que é limitado. Então, muitas vezes, quando a gente pega um bulário de pets não convencionais, animais selvagens, tem uma única referência. Então, um único artigo que usou aquela dose naquele tipo de animal. Ou, às vezes, nem naquele tipo, num parecido. Então, a gente tem que meio que se virar nos 30. O conhecimento ainda, apesar de ter aumentado muito aí nos últimos anos, ainda é muito limitado. Então, é um campo bastante desafiador. O local de atuação também é algo muito desafiador, né? O veterinário que atua no zoológico, ele tem um exercício diferente do veterinário que atua na rotina clínica, que tem um exercício diferente de quem atua num projeto no meio ambiente, em vida livre, que tem um exercício diferente de quem trabalha num centro de triagem, reabilitação, que tem um exercício diferente de quem trabalha com resgate de animais marinhos. Então, assim, além de saber de várias espécies, não ter uma base científica sólida, né, cada vertente da onde a gente pode atuar também traz desafios distintos.
Acho que esses são alguns dos 300 que a gente tem, né? Mas vamos seguir. Posso fazer duas perguntas? Você deixa eu fazer duas Deixa, perguntas? você eu deixo. Que a gente faz um jogralzinho aqui. Uma hora eu, uma hora ela, mas posso fazer duas? Pode, só hoje. Só hoje, né? Como é que o cara pode melhorar, né, a sua atuação como profissional fazendo uma especialização? E qual que é a importância de eu fazer uma especialização? Legal. Eu acho que as duas questões estão bem íntimas, né? Hoje a pós-graduação ela é uma necessidade na carreira do médico veterinário. Então a gente já entendeu de forma bastante concreta que a graduação não contempla toda a necessidade do exercício do médico veterinário para os animais selvagens, pets não convencionais. Então, a pós-graduação ela deixou de ser um privilégio, ela passou a ser uma necessidade. Qualquer um, independente da origem da graduação, faculdade pública, privada, Nordeste, Sul, seja de onde for, a graduação não vai capacitar aquele profissional para atuar com animais selvagens em nenhuma instância. Então, é uma necessidade que ele busque uma pós-graduação, caso queira exercer a veterinária com essas espécies. Né? E a importância da pós-graduação, ela caminha, primeiro, eu acho na vertente de direcionar o profissional a entender qual é o mercado e como atuar no mercado. Quando você faz isso de uma forma autônoma, né, eu vou exercer aonde, como, vou para o zoológico, vou para, né, como você pega o carro sem ligar o Waze, você não sabe qual estrada é boa para onde você vai, você tem que determinar o seu rumo para poder escolher a melhor estrada. Eu acho que a pós-graduação, pensando em mercado de trabalho, ela traz esse direcionamento, ela traz as facilidades e os caminhos para atingir um objetivo. Né? Então, acho que o preparo para o mercado de trabalho é uma das coisas, né, do porquê fazer uma pós-graduação. Além disso, aí acho que a Renata fala um pouquinho melhor que eu, né, assim, traduzir aquele universo de informações de uma forma didático-pedagógica naquilo que você vai precisar. Né? Então isso facilita o processo de aprendizado, não é? Com certeza. Até para a gente sintetizar o que daquele conhecimento todo é o mais relevante para a pessoa estar atuando na área de animais selvagens, de pets não convencionais. Porque são muitas e muitas e muitas espécies. Então, o que é a prioridade? O que eu tenho que saber primeiro? Onde que eu tenho que buscar? Quais são as fontes confiáveis? Porque hoje em dia a gente está numa era de muita informação. Então, a pessoa saber quem é o profissional que eu posso confiar, de quem que eu vou ouvir a experiência, aonde que eu vou buscar artigo. Então, a gente tentar sintetizar todo esse universo enorme de informações de uma forma que seja simples e didática, que a pessoa consiga já aplicar no dia a dia profissional dela e se tornar um profissional mais capacitado. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de fazer uma pós-graduação. É a gente pegar todo esse conhecimento disponível e transpor para essa pessoa de uma forma que ela consiga aplicar. E hoje a gente sabe que o número de pets não convencionais tem aumentado muito, a quantidade de pessoas com pets também tem aumentado muito. E pensando um pouco na rotina clínica, quais são os casos mais corriqueiros, mais rotineiros que aparecem na clínica? Legal. Eu acho que esse ponto é muito interessante. Quando a gente fala que trabalha com animais selvagens, né? Existe uma ideia de que a gente está pulando em cima de jacaré, correndo atrás de cobra, fugindo de leão, né? Parece que é aquele universo de adrenalina do Discovery, e não é bem assim. A nossa rotina, focando aqui nos pets não convencionais, né, ela é uma rotina bem galgada. A gente sabe quais são as espécies mais comuns mantidas como pet: coelho, porquinho da Índia, calopsita, arara, alguns lagartos, serpentes, testudines, né, jabutis, tartarugas, e quais são as principais doenças de cada uma dessas classes, né? Então a gente tem um universo que é corriqueiro, que é rotineiro, né? Lógico, tem aí uns 20% de coisas estratosféricas que fogem um pouco da rotina, mas esses 80% sim, né? Eu vou falar de mamíferos, mas eu acho que dos pequenos mamíferos, problema odontológico, que é a minha praia, então a gente vê com bastante rotina. Alterações gastrointestinais, basicamente, esses dois são carro-chefe. Aí para aves, anfíbios, répteis, o que você sugere? 2 para cada aí, Rê? 2 para cada? Nossa. Só dois, sintetiza. Tá bom. Vamos começar por os peixes, que é a minha praia, né, principalmente. A gente tem muito problema hoje em dia com o manejo do aquário.
Então, as pessoas compram um aquário e nem sempre elas sabem como cuidar desse aquário corretamente, elas muitas vezes não são bem orientadas na hora que compram, e aí os peixes acabam tendo problemas porque não foi bem cuidado dentro do aquário. Então, esse seria o principal problema que a gente vê na clínica de peixes. E pasmem, está crescendo muito a clínica de peixes. Antes, quando eu comecei, eu atendia assim 1 peixe por mês. Hoje em dia eu atendo 3 ou 4 por semana. E isso falando só em peixe pet, né? Sem falar de atendimento em loja e tudo. Então é uma rotina que tá crescendo. De répteis, a gente também tem muitos problemas de manejo, principalmente relacionado à alimentação, né? A gente vê aí aqueles jabutis de 30, 40 anos que comeu fruta a vida toda. Então, ele chega pra gente com problemas de vitaminas, com problemas no fígado, uma série de problemas relacionados à malnutrição que veio errada ao longo da vida toda dele. Porque antes, né, na época que as pessoas tinham esses animais, a gente não tinha ração específica para jabuti, também não tinha um conhecimento tão grande na área, né? Então a gente vê muito esses problemas nutricionais. E com aves, eu diria que a maior parte da nossa rotina é com doença infecciosa ainda. A gente está numa questão bem emergente no Brasil aí das doenças virais de aves, algumas doenças bacterianas também. Então, para aves, essa parte de infecciosas é bem relevante. Agora eu vou fugir da pauta do programa, porque agora eu fiquei curioso agora. Né? Você plantou uma curiosidade em mim agora. Vou fugir totalmente da pauta. Diretor, por favor, permita que eu fuja da pauta do programa aqui, ó. A respeito eu tenho lá meu aquário, meu peixinho bonitinho lá que eu costumo, né? Como é que você faz isso? Né? A pessoa chega para você, ó, doutor, eu tô aqui, né? Como é que funciona isso? Eu fiquei curioso, de verdade, agora tô curioso pra saber. É muito legal isso, porque ninguém imagina como que é, né? E às vezes, começo da consulta de peixe, o começo é uma conversa muito longa. O que você faz, como você faz, o que você tem de equipamento, de onde vem a água, o que você coloca de substrato, de alimentação, aonde comprou o peixe. Então, é uma conversa de 1 hora, a primeira parte da consulta. Depois a gente vai para a avaliação da água. Então, avaliar a água numa consulta de peixe é fundamental. Não existe consulta de peixe sem avaliação da água. A gente pega lá numa garrafinha um pouquinho de água do aquário, faz todos os testes de todos os parâmetros. pH, amônia, nitrito, nitrato, um monte de coisas. Aí com isso eu já vou saber essa parte do manejo, se tá tudo ok na água ou não. Depois a gente vai para o exame do peixe, aí a gente consegue tirar ele um pouquinho da água bem brevemente e consegue até fazer alguns exames complementares. Então, por exemplo, eu faço um raspado de pele, eu faço uma biópsia das brânquias, dependendo do caso a gente pode precisar fazer um raio-x, um ultrassom. Mesmo se for pequenininho? Mesmo no beta, dá para fazer raio-x para avaliar a bexiga natatória. Já vou cantar a bola para outro podcast, mas a gente faz tomografia, certo. Cirurgia em peixe. A cirurgia o peixe é feito fora da inclusive. água, com um sistema de inalação para que ele respire pela água, mas do lado de fora da água. Mas aí é outro podcast, né? A gente vai parar aqui. Senão o diretor vai tudo. porque vai fugir da pauta, vai virar... Curiosidade pro físico que tá aqui do meu lado, tem atendimento até de louva-a-Deus. Tem. Louva-a-Deus. Barata de Madagascar, aquela gigante. Transfusão em aranha. Aranha de verdade, eu tô de boca aberta. Não, falando sério, gente. Eu tô aqui assim, jamais eu imaginar que alguém levaria um peixinho para ser atendido. Leva. E a barata de estimação? Eu trouxe a minha barata de estimação porque ela não tá bem. Mas é outro tema, senão a gente hoje não vai. E é legal a gente falar que quando a gente analisa o crescimento aí populacional dos pets, os peixes só perdem para os gatos. Então, hoje é um mercado que realmente está crescendo bastante. O crescimento populacional de peixes é o segundo depois de gato. Eu mesma, estando em uma dessas grandes lojas, tava tendo concurso de peixe beta. Eu falei assim, gente, que é isso? As pessoas estavam lá para ver peixe beta. E você já tem que ficar mexendo nele assim para ele voltar à vida? Não volta. Essa parte aí é muito difícil. É outro nível já. Agora, complementando o que a Renata falou. Hoje, a espécie mais mantida como pet no Brasil em quantidade é o cão. Em segundo lugar, as aves. Em terceiro lugar, os gatos. E em quarto lugar, os peixes. Só para você ter ideia da relevância que esses pets estão tendo nos ambientes familiares.
Tem crescido muito. Muito. Hoje o número de gente com ave, principalmente, é como você falou. E eu acho que cada vez mais, né? Porque a gente tem uma rotina muito corrida, o pessoal mora em apartamento, e aí pensa, uma serpente, que trabalho que dá uma serpente? Exatamente. Nenhum, né? Um O trabalho Golden muito Retriever mais no fácil do apartamento que dá o teu, muito exato. mais trabalho do que você ter, né? Répteis e Mesmo que peixes fosse e uma tudo mais. calopsita, né? Enfim. Então a gente vê essa busca pelos pets não convencionais pela mudança de estilo de vida das pessoas, né? Socioeconômico. Eu fiquei impressionado, de verdade mesmo, gente. Quem me conhece sabe, né? Esse meu olhar já diz tudo. Quando eu fiquei impressionado com isso, Daqui a pouco você tá pedindo informação que você quer ter um peixe eu também. vou pegar um peixe, vou levar pra dar uma olhada pra mim. Com certeza. Adoro Vai essa ter um parte prazer. disso. Diretor, desculpa, que a gente vai voltar na programação Tá normal. Por falar, a gente percebe que é um campo muito amplo, né, de conhecimento, né? E qual é a área que a pessoa pode trabalhar, o estudante pode trabalhar, que faz o curso, né, com esses animais selvagens? Bom, hoje a gente tem grandes áreas, né, dentro da medicina de animais selvagens. Então, a grosso modo, zoológicos, centro de triagem, pesquisa, trabalhos a campo, né, em natureza, rotina clínica. Então, né, essas são grandes áreas de atuação. Quando a gente começa a funilar um pouquinho, por exemplo, dentro da rotina clínica, a gente já vê algumas pessoas tendendo para as especialidades, seja por grupos de animais ou seja por áreas da veterinária. Então, por exemplo, hoje eu vejo, né, pessoas, por exemplo, a Renata, ela já tem uma linha de trabalho quase que exclusivamente com os animais aquáticos, né, envolvendo anfíbios e peixes. Né? Tem outros colegas que basicamente atendem aves. Tem outros colegas que atendem uma grande quantidade de répteis, outros pequenos mamíferos. Então a gente já vê uma ramificação, porque para um veterinário ser generalista e entender de tudo, de todas as espécies, é impossível. Então a tendência é que a gente se ramifique, assim como a medicina de cães e gatos se ramificou lá atrás. Né? E dentro das áreas da veterinária, fugindo dessa ramificação por grupo, a gente vê uma tendência no cara seguir a linha de anestesia e intensivismo, que inclusive a gente tem um curso aqui, seguir uma linha de cirurgia, seguir uma linha de odonto. Então, né, essas subespecialidades também estão crescendo muito. Então, a gente tem um início de uma grande ramificação que aponta aí uma tendência, né, de valorização da carreira dentro da expansão do mercado de pets não convencionais. E quem sabe a gente ainda caminha aí no Brasil para um cenário parecido com os Estados Unidos, né? Onde a gente tem a certificação como especialista em Isso. cada um desses grupos. Então a gente tem a certificação de ave, certificação de réptil, certificação de pequenos mamíferos, certificação de aquáticos. Então pode ser que no futuro próximo a gente comece a caminhar aqui também para esse sentido, né? E pensando nas especializações e tudo mais, no contexto que a gente está conversando, se alguém chegasse em vocês hoje e perguntasse por quê? Por que fazer após em clínica e cirurgia de animais silvestres e pets não convencionais da FAMESP? Qual seria a resposta? Nossa, essa tá fácil pra caramba. Peguei leve. Não, essa tá de boa, essa tá bem tranquila. Essa foi aquela perguntinha de brinde, né? Foi. Aquela questão da prova, né, que você sabe a resposta, né? Bom, algumas coisas importantes nesse contexto. Primeiro, esse curso, né, ele surgiu com muito carinho, com muito afeto, com muito amor, com muita dedicação, né? Apesar de estarmos indo aí para a 8ª turma, a gente reestrutura ele a cada turma. Então, né, esse novo projeto aí que nós montamos juntos, aí a Renata trouxe novidades acadêmicas, pedagógicas e tal, tem todo esse carinho, esse afeto, porque a gente ama fazer isso. Ama Muito, tanto atuar como a parte de aulas e etc., de ensino, né? Então, quem já é nosso aluno aqui sabe o carinho que a gente tem com isso. Então, quando a gente faz alguma coisa com muito amor, ele vai sair bem feito. Além disso, né, a gente trouxe um embasamento acadêmico de alto nível, né? Então, nós temos uma formação acadêmica bastante sólida e, obviamente, que a gente reflete isso. Então, o programa, ele é um programa cientificamente embasado, academicamente embasado, com professores de renome. Já vou dar um spoiler aí, né? A gente evoluiu esse curso, mais uma inovação da FAMESP, né? De transformar esse curso num curso internacional. Então, estamos trazendo
para essa nova turma agora professores dos Estados Unidos, do México, África, Chile, Equador. Quer dizer, a gente foi buscar aqueles caras que têm a maior formação, maior experiência para trazer para a rotina dos nossos alunos. Então, quando a gente fala de facilitar um processo de aprendizado, tendo os melhores professores para te ensinar, isso passa a ser uma coisa muito, muito simplificada para você atingir alguma meta, para você atingir, né, o conhecimento. Né? Obviamente que essa diferença, né, vamos fazer na FAMESP, é porque a gente trabalhou muito para isso. Né? Hoje a gente, inclusive, se espelha muito pouco, né, em outros cursos, porque a gente cria, né, inovações, modelos, que depois a galera se espelha na gente, né? Verdade. Mas a gente vai trazendo... Que bom, né? Que bom. Isso é bom. Viramos referência, Sim, que continue se espelhando na gente, tá tudo certo. A gente virou tão referência que às vezes o aluno fala, Fecchio, mas a sua pós é mais difícil. Porque ele fala, ela é tão completa, ela é tão academicamente boa, vocês são tão destaques na profissão, que às vezes dá até aquele friozinho na barriga. E a gente fala, não tem nada a ver, nós somos facilitadores do processo. Então, essa inovação com carinho e com embasamento didático-pedagógico, ele traz uma mistura na receita que é fadada ao sucesso, né? Sim. Então, eu falo porque eu amo o curso, a gente que montou, A então gente tá ama. fácil pra elogiar o que a gente faz aqui. A gente ama e a gente ama ensinar, né? É uma coisa que a gente tem muito em comum, a gente ama ensinar. E eu acho que um grande diferencial é a gente juntar professores extremamente renomados na área, que são os caras que mais sabem daquele assunto, mas também sem ensinar coisas que os alunos não vão ver. Então, a gente, além de chamar esses professores, a gente tem o cuidado de criar planos de aula com o que é o essencial da clínica, né? O que é o que eles mais vão ver aqui no Brasil, para também não estar fora da rotina dessas pessoas. Então, a gente tem esse cuidado e tem o cuidado também da parte pedagógica. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, vocês têm que sair daqui sabendo, né? Não é, meu interesse não é simplesmente passar e falar, ficar aqui falando 8 horas sobre o que eu sei. Não, eu quero que vocês aprendam. Então a gente trabalha muito com feedback, com conversa, eles trazem, a gente cria, né, um grupo de WhatsApp, eles mandam um caso clínico, a gente fica respondendo. Então tem essa interação e essa parte do aprendizado. E a gente vê a evolução dos alunos, me dá muito orgulho de ver, assim, tem alunos, ex-alunos nossos que estão hoje super bem no mercado de trabalho, estão em empresas grandes, né? Isso me traz muito orgulho. E às vezes eles mandam mensagem agradecendo, falando, poxa, tudo que você me ensinou agora tá valendo a pena. A gente fica muito feliz. Eu acho, todo mundo já teve um professor que era muito bom naquilo que ele faz, mas na hora de dar aula a gente não entendia nada do que ele estava falando, né? O cara era um exímio cirurgião. Na hora que ele põe a mão para operar, o cara é fantástico, mas na hora de ensinar, existe uma lacuna, né, do que ele está falando para o que a gente está entendendo. E hoje, assim, a nossa preocupação é tão grande que a Renata, eu acho que é a única coordenadora de qualquer curso de pós-graduação no Brasil que tem um título de especialista em didática para a área médica. Então, assim, isso é tão importante que ela tem formação para isso. Eu não estou vendo trazer o que eu faço na clínica, eu estou vendo trazer com embasamento para que isso seja transmitido de uma forma educacional, galgado em ferramentas pedagógicas para isso. Interessante, é um diferencial que a gente não está acostumado a ver hoje em dia, né? É muito interessante e também a gente vê o quão incrível vai ser essa pós pela própria dedicação de vocês, né? Sim. Eu vou falar de experiência própria agora, né? Pode pensar, ele deve estar falando porque ele quer enaltecer o curso, né? FAMESP e tal. Não, vou falar muito sincero que eu vou falar. A extrema importância de se preparar uma aula. Sim. Né? Não é só você chegar e falar assim, eu vou dar esse exercício, eu acho que é isso. Não. É estratégia, é planejamento, é onde eu quero chegar. Quais são as habilidades, as competências que eu quero desenvolver no meu aluno. Exato, objetivos educacionais. Cara, isso aí é fascinante, porque eu vou dar um guia pro cara para onde eu quero que ele vá. Então, né, quando a professora fala que aqui a gente planeja a aula assim, né? Eu quero saber qual que é a habilidade que eu vou ter isso, qual que é a competência que eu vou ensinar para o aluno. Isso se chama cuidado, pessoal. É cuidado. Então, a gente percebe que esse cuidado tem no curso de pós-graduação. E com todo esse cuidado,
qual que é a diferença, qual que é o diferencial, na verdade, né? Como que posso me destacar fazendo o curso de pós-graduação? Legal. Eu acho que o primeiro ponto a enxergar, que a Renata levantou, é entender onde que estão nossos egressos, onde estão os nossos alunos que concluíram, tá? Porque quando a gente oferece o destaque na primeira aula, é uma coisa, né? Quando eu olho depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aonde aquele cara foi parar, aí sim a gente tem uma consolidação do aprendizado. A gente preparou ele para ser um destaque ou não. E hoje a gente tem diversos ex-alunos que abriram clínica, que trabalham em zoológico, que trabalham em projetos, que voltaram e viraram professores. Quer dizer, o cara se destacou tanto dentro do meio que ele voltou como convidado para dar aula aqui, né? Eu acho que o destaque ele é o último degrau numa escada grande, alta, né, complexa. Então, quando a gente enxerga o destaque, parece muito o story do Instagram, né? Nossa, vou dar um destaque. Eu vou pegar a cereja do bolo e eu projeto. E poucas pessoas discutem o processo para chegar lá, né? Eu acho que o destaque ele está intimamente ligado com a excelência. Você se destaca quando você é muito bom naquilo que você faz. Para que você seja muito bom naquilo, você tem que passar por um processo de aprendizado. Então, eu acho que hoje nós temos ex-alunos de destaque, que nos orgulha muito, porque a gente faz questão de facilitar esse processo, de trazer ferramentas teóricas, práticas, pedagógicas, para que o processo de aprendizado seja simplificado e ele atinja a excelência num espaço de tempo relativamente curto. E aí a excelência traz destaque para ele. Então, né? A gente não busca o destaque, mas ele acaba sendo uma consequência que a gente tem visto aí com os nossos alunos. E é muito legal ver a evolução deles, assim, mesmo durante o curso de pós-graduação, do primeiro dia para lá metade do curso, eles já estão discutindo com muito mais embasamento, trazendo doses, discutindo os casos. Então a gente vê uma maior segurança para estar atuando no mercado de trabalho, né? Isso ajuda muito, muito. E sim, vou te cortar um pouquinho, tá né? bom. Aproveitando essa deixa. Eu gosto muito do Cortella, né? Eu acho que os textos. Esse cara é magnífico, né? Ele tá ali ele é jurado de dança, ele começa a contar a história, né? Da dança que ele viu na frente dele. É um cara que lê muito, né? Por que eu vou falar isso, né? E tem uma história legal que ele conta, né? Nas palestras, ele fala assim, né? Que ele conhecia um autor, eu não vou lembrar do nome exato dele, né? Que ele era nordestino. E ele tinha uma empregada, né? Esse autor. E ele contava uma história muito legal. Ele fala assim, né? Que ele gosta muito de conversar com as pessoas. Ele estava conversando com a empregada. Ela falava assim, você fala que esse cara é inteligente? Inteligente nada. Ele fica aí, ó, todo dia 1 hora estudando. Aonde que é inteligência isso? Aí o Cortella fala, então, aí tá a fonte da inteligência. Então, por isso da importância da gente fazer o quê? Uma pós-graduação. Estudar, de ler artigo, né? Então só essa deixazinha aí para, né? Eu achei legal porque realmente a fonte está no estudo. Tem a uma fonte outra tá no coisa conhecimento, também, né? É importante a gente entender que a pós-graduação, ela vai dar uma base e ela dá ferramentas, mas a gente, como parte da pós-graduação também, é ensinar aonde buscar. É onde continuar buscando, porque o conhecimento, tudo bem, a gente terminou a pós, mas amanhã, no dia que eu terminei a pós, amanhã já saiu outro artigo, e eu vou ter que estar me atualizando e procurando novas fontes de conhecimento, né? Então a gente também mostra os caminhos para conseguir. A gente é o simulador de voo, mas quem decola e segue voando são os alunos. E complementando o que você falou e trazendo uma curiosidade para você, FEC lançou um livro recentemente, né? E tem coautores que foram alunos da FAMESP. Exatamente. A Renata é uma das autoras, inclusive, Sim. está aqui. Esse foi o primeiro livro de odontologia em pets não convencionais na América Latina. Terceiro livro no mundo, tem 2 livros em língua inglesa. O terceiro é esse. E a gente juntou um time de pessoas que realmente têm embasamento, têm conhecimento, atuam com isso, né? E tem ex-alunos da FAMESP, do nosso curso, que se destacaram, que passaram a levar isso a sério, estudar, incorporar pesquisa, né? E contribuíram de sobremaneira para o livro. Então, é isso.
E outra vantagem da pós-graduação, né? Você está em contato com as pessoas que atuam, que trabalham, que conversam. Então a gente cria um network, né? Tem uma quebra de degrau professor-aluno, né? A gente traz para um ambiente tão tranquilo, tão harmônico, que esse convívio ele faz com que de repente você que está ali como estudante num dado momento, mas conversando com outras pessoas, dali um tempinho você já é um colega de área de atuação a ponto de ser destaque para ser convidado para um livro, para um trabalho, para alguma coisa, né? Então essa é uma das outras coisas que a gente propicia. E falando ainda das vantagens, a gente sabe que ter uma prática de pets não convencionais requer muito mais esforço do que ter uma prática de cães e gatos, enfim. Como acontecem as práticas? A gente tem vários modelos de aula prática, né? A gente tenta sempre trazer coisas que os alunos possam realmente praticar as técnicas. E sem fazer isso de uma forma que seja negativa para os animais. Então, por exemplo, no mês passado a gente teve aula prática de medicina de aves. Então, a gente trouxe aves de uma ONG resgatada. Os alunos fizeram toda a parte de anamnese, exame físico, coleta de amostras. A gente conseguiu aqui pelo VetMétodo fazer também os exames de raio-x nesses animais. Prescreveram depois o tratamento para os animais da ONG. Então, a gente faz essa parceria também ajudando animais que precisam. Então, a gente une a prática e tinha, assim, duas ou três aves por aluno. Então, eles realmente puderam pôr a mão na massa, fazer tudo. Então, a gente preza muito por isso, porque eles tenham realmente acesso aos materiais e possam também trazer um benefício para os animais que estão vindo participar da prática. A gente tem 4 vertentes práticas aí. Né? A primeira delas é uma prática simulada. Então, a Renata coordena muito bem discussão de casos clínicos. Então, a gente simula casos e situações que eles vão encarar na rotina clínica para ser discutido em grupo, em dupla, etc., para que eles criem uma estratégia de raciocínio clínico numa determinada situação. Então, simular uma situação de realidade já é uma primeira prática que a gente faz. Em segundo momento, a gente tem muitas práticas com cadáveres. Então, para que ele comece a ter uma habilidade, entender a anatomia, onde que está o músculo, onde que eu aplico, onde que passa a veia, onde que eu colho sangue. Então, esse estudo, né, de peças anatômicas, ele traz uma segunda vertente prática. A terceira vertente é isso que a Renata colocou. A gente presta atendimentos para animais que tenham necessidade. Né? Hoje a gente tem um conselho de ética bastante sólido aqui dentro. Né? E não faz parte dos nossos princípios e valores colocar um animal numa situação desnecessária. Então, todos esses animais são animais que precisam de alguma forma de um atendimento clínico. Então, a gente usa, né, o nosso espaço, a nossa estrutura física, que é uma estrutura fantástica de laboratório, centro cirúrgico, etc., aqui na faculdade, para promover um atendimento de animais que têm necessidade. Né? Então, essa é a terceira, mostra a realidade do trabalho. E a quarta vertente são os estágios, né? Basicamente hoje dentro da Safari, que é uma clínica de destaque, é uma clínica de relevância no atendimento de animais silvestres, pets não convencionais, é uma clínica, está entre as 100 melhores clínicas do Brasil, então, né, a gente permite que o nosso aluno ele participe do atendimento clínico. Então ele vai ver a realidade do atendimento, como que é o convívio com tutores, como é que é o ambiente, como é que é uma internação específica para esses animais que não tem nada a ver com cão e gato, como é que é um ambulatório, consultório para esses atendimentos. Então essas 4 linhas, elas trazem uma vivência prática bastante sólida para o aluno. Né? São degraus, né? A gente vai escalando esses degraus. Eu particularmente gosto muito, né, quando eu faço um curso, de saber, né, como que eu vou atuar, onde que eu vou atuar. Como é que é a prática do cara que trabalha com esse tipo de animais? E aí, Rê, você que já rodou em aquário, zoológico, clínica, exato, eu acho que criadouros, lojas. Agora meio corporativo, cada hora eu tô fazendo uma coisa. Eu acho que depende muito aonde essa pessoa vai se inserir no mercado de trabalho. Então, uma rotina de zoológico é uma rotina muito mais de preventiva
do que de um atendimento emergencial, né? Porque a gente está lá todo dia cuidando desses animais, cuidando do manejo, sabe exatamente o que come, quando come, quem faz a alimentação. Então, para quem trabalha em zoo, costuma ser uma rotina mais voltada aí para preventiva, muito de anestésio também, porque a maioria dos animais a gente, para poder fazer algum manejo, vai precisar anestesiar. Então, varia um pouquinho. Para quem trabalha em clínica, aí é uma rotina doida. Cada dia é uma coisa, você não sabe o que vai aparecer, né? Pode vir uma emergência super delicada, que você tem que estar lá e fazer todos os processos de emergência, né, naqueles animais. Ou pode ser um feijão com arroz, uma consulta de orientação. Comprei essa serpente, quero saber como precisa cuidar dela. Então, a rotina de clínica ela é bem variada, né? Muda muito. Pode vir um peixe. Pode vir um peixe. Agora, Peixe para você. Tem um ponto importante, que é o seguinte. Para quem está acostumado a ficar olhando televisão e rede social, eles têm uma ideia errada da nossa atuação. Eles acham que o veterinário é aquele cara que está abraçado com o tigre, que está pulando no jacaré, que está dando rasteira na cobra, que está parafusando a cabeça do bicho. Então, assim, a mídia, né, traz uma ideia de que o nosso trabalho ele é uma adrenalina, é uma essência de quase morte o tempo todo, né? E isso não é realidade. Então, assim, né, onde que a gente vai atuar? A gente vai atuar estudando pra caramba, eu vou ter que ler 10 livros, eu vou ter que fazer o planejamento, eu vou ter que entender a epidemiologia, eu vou ter que entender do animal, eu vou ter que fazer um planejamento de consulta, em que momento eu avalio a água, ou a gaiola, ou o terrário, em que momento eu pego esse animal, né? Fica na nossa mão 2 minutos, colhe o sangue, aí eu vou analisar o sangue, eu vou analisar as fezes. Então, assim, o nosso contato com o bicho, ele não envolve riscos nem para o animal nem para a gente, não envolve adrenalina, e a maior parte do processo terapêutico, ele não é com o bicho in loco, né? Então, quem busca trabalhar com animais selvagens porque quer fazer aquilo que está na fotinha do Instagram ou no Discovery Channel, eu já estou adiantando, ó, não é essa a realidade não, tá? E é bom a gente mais falando careta. De rede social, é bom a gente lembrar que nem sempre tudo que está na rede social é bom para o animal, é legal, tá correto do ponto de vista científico, a gente cansa de ver coisas que não se aplicam. E eu trabalho com peixe, então é todo dia, assim. Coisas, exames que aquele animal não precisa, e aí você coloca ele em risco por um exame que não é necessário só para estar postando auscultação de na peixe, rede social. A auscultação de peixe, que foi uma novidade que apareceu aí recentemente. Fica legal na foto, mas não serve para nada. Então, assim, também tem que ter um cuidado de ver que o que está na rede social muitas vezes não é a nossa rotina. A nossa rotina é muito mais séria, é muito mais tempo de estudo, tempo de conversar com as pessoas do que realmente pôr a mão na massa e ficar com o bicho e brigando com o bicho. Não é mais assim hoje em dia. E é interessante vocês falarem isso, você até chegou a comentar do estágio, que é a quarta vertente, e como funciona também esse estágio para a parte clínica e para a parte cirúrgica da pós-graduação. Quem faz a pós-graduação vai poder fazer o estágio tanto na parte clínica e acompanhar, faz clínica e cirurgia, como que funciona? Legal. O nosso aluno do primeiro ao último dia de aula, ele tem possibilidade de fazer estágio. Claro, nós temos alunos de vários estados, alunos que já têm um vínculo empregatício maior, então a carga dele semanal no emprego é grande, ele tem pouco tempo para estágio, né? Outros já não, já tem uma flexibilidade maior, mas todos eles têm a mesma possibilidade de estágio conosco, né? Na Safari, que é o grande QG, e outras coisas. Então, a Rê vai fazer um atendimento num tanque, ela leva os alunos conjunto, vai fazer um atendimento num criadouro, os alunos vão conosco, né? O grande QG é a Safari, que o foco é clínica. E lá dentro da Safari, ele vai acompanhar tudo que tem na vertente de atendimento dos pets não convencionais. Então, vai acompanhar um atendimento clínico, vai acompanhar a internação daquele paciente, o intensivismo, diagnóstico por imagem, ultrassom, raio-x, a parte laboratorial, interpretação dos exames. Se aquilo evoluir para uma cirurgia, ele acompanha a cirurgia. Então, né, dentro da rotina clínica, no período de estágio dele, ele vai acompanhar todas as vertentes inerentes ao atendimento de uma espécie não convencional. Então, isso
é disponível, né? Tem um vínculo de parceria aqui com a FAMESP, e além desse aprendizado prático, né, ele também traz uma realidade de mercado para o aluno entender, e ele traz algumas exigências de habilidade que não são veterinárias. Então, em relação à postura, em relação à conversa com os tutores, em relação à precificação, né, em relação ao fluxo de atendimento telefônico, recepção, agendamento, chegada no horário, solicitação de exames. Então, isso cria, né, uma experiência para quando ele iniciar a carreira dele atuando, ele já tem referências boas para partir daí, né? Que nem são estritamente veterinárias, mas que complementam, né, as propriedades exigidas no exercício da carreira. E aí, Vlad? Vamos fazer? Rapaz, mas ainda estou com uma dúvida. Não é do peixe, tá, Rogério? Do peixe de verdade mesmo. Olha, eu vou até conversar com o nosso diretor se ele abrir uma brecha aqui pra gente, né, fazer um parênteses. Uma pausa, né? a gente vai lá. Um parênteses para eu poder conversar com a professora sobre o peixe aqui. Vou pedir autorização para o nosso Acompanhar a consulta. ilustríssimo diretor. Mas com tudo isso, né, eu posso, com um curso de pós-graduação, partir, por exemplo, para a área de uma pesquisa? Com certeza. A gente já incorpora a pesquisa na rotina, né? Sempre que tem um professor dando aula, que ele expõe aquilo que ele está fazendo, ele já traz aquilo galgado em artigos, em teses. Então, nosso aluno ele já percebe a importância da pesquisa para chegar numa informação. Né? Quando a Renata vai tirar sangue de uma ave, ela não espeta a agulha e vê de onde sai sangue, né? Ela vai escolher um vaso sanguíneo, por quê? Porque ela já estudou, ela já avaliou, leu artigos de anatomia, artigos de hematologia, então ela traz a pesquisa como um poder de decisão clínico. Então o nosso aluno já entende que a pesquisa faz parte do processo. E nesse sentido é importante ressaltar de novo que tudo que a gente faz na pós é baseado em evidências. A gente quer trazer uma medicina baseada em evidências. Então a gente cria essa cultura já no aluno desde o primeiro dia. Né? E a cultura do questionamento, né? O primeiro passo do método científico é uma pergunta. Então a gente questiona os alunos. Por que disso? Como vai fazer isso? Qual que é a ideia? E eles começam a entender que se questionar é o processo pelo qual ele precisa passar para obter a resposta. Né? Eu acho que os alunos às vezes vêm, né, de uma graduação ou de uma formação educacional em que a resposta já foi dada de bate-pronto na mão. Ninguém explicou qual foi o questionamento, a pesquisa e a metodologia para chegar naquela resposta. É mais fácil, o protocolo de vacina é 3V10, isso e aquilo. E acabou. Problema de pele, dá um antibiótico tal. Então, quando a gente começa a trazer essa importância do questionamento, eu vejo que desperta em alguns alunos, né, a beleza de questionar. Então, não, eu quero saber mais, eu quero ir atrás. E aí aquela informação que ela ainda é pequena, ele fala, não, então eu vou atrás dessa informação, eu vou evoluir para um mestrado, para um doutorado, e ele começa, né, despertar em alguns alunos essa possibilidade de pesquisa que surgiu, que foi embasada na pós-graduação e com o conhecimento e network que ele teve de profissionais que incorporam a pesquisa na rotina. E eu acho legal falar também que na nossa área de pets não convencionais, como a gente, trazendo de volta como a gente começou esse podcast, né? A gente tem muita coisa que ainda falta de conhecimento. Então, muitas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia podem virar uma publicação, pode virar um relato de caso, pode virar um artigo, um short communication. Então, a gente incentiva muito isso nos alunos. E desde o primeiro dia a gente também se coloca super à disposição para ajudar eles a publicar, a mostrar os caminhos, a revisar, a indicar qual congresso, qual revista buscar. Então a gente cria também, por a gente ter esse background bem acadêmico, a gente tenta criar um pouco essa cultura nos alunos, porque é importante, né? A gente não tira as coisas da cabeça. E esse raciocínio faz com que eles levem isso para a vida. Acabou a pós-graduação, saiu debaixo da nossa asa, mas agora ele sabe que ele tem que se perguntar, que ele tem que questionar, que ele tem que buscar, que ele tem que voltar a conversar conosco ou com professores que ele teve. Então traz uma continuidade
que o cara leva por toda a E carreira, às né? vezes até criar um senso crítico da avaliação dos próprios artigos. Então tem muito aluno que começa a pós-graduação e fala, professora, eu vi isso, então eu estou usando. Aí eu falei, não, mas espera aí. Você viu que o N desse artigo é super pequeno? Você viu que a base dos animais que foi usada não é exatamente o que você está aplicando? Então não é bem assim, calma, vamos pensar melhor se a gente vai usar isso ou não. Então a gente também cria esse senso crítico para avaliar o que tem de ciência, né? Então, eu acho isso tudo muito importante para começar a criar uma cultura de pesquisa que às vezes não vem da graduação. Né? Perfeito. Olha, tô encantado. Olha, Vlad, eu acho que acabando com o episódio, a gente vai para atendimento dentro do aquário. Eu tô aqui, né, assim, de verdade, né? Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, né, com essas pessoas. Nossa, de verdade, que conhecimento, de verdade, Vel, que segurança que eu tô para fazer o curso com a gente aqui. Exatamente. Eu mesmo, saindo agora, terminando a graduação, a vontade de fazer a área, a gente vê que é uma área muito expansiva, né? E eles passam uma segurança muito grande. É uma fonte de conteúdo gigante. E eu tô tentando aqui, né, elaborar um jeito de pegar os dois. Mas eu vou falar isso, eles não vão... Cara, eles foram, assim, tudo aquilo que eu tinha de expectativa, eles corresponderam com as minhas dúvidas. Até passaram. Passaram, de verdade. Então a gente pede, professores, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Professora, o professor está ficando especialista com a gente, né? E sejam todos bem-vindos demais. E ficam aqui, ó. Nosso podcast abre a porta para que vocês possam voltar mais e mais vezes. Nosso muito obrigado. E a gente sempre termina assim, né? Qual seria o método de sucesso para vocês dois? Te peguei agora. Pegou. Eu tenho uns 10, mas eu acho que casar amor com eficiência é algo que tende ao sucesso, né? E dedicação. Com vontade, né, de fazer a diferença. Bastante dedicação. E eu que venho de uma família de professor, estudo. Tem mais uns 15, mas a gente queria agradecer mais uma vez, né? E deixar disponível para todo mundo que assistiu aí o nosso contato, né? Às vezes a gente redes sociais. A gente fala pouquinho aqui e às vezes quem tem interesse, quer saber mais, né? Como funciona, professor, né? Acha a gente aí nas redes sociais, e-mail, né? Entre em contato com a faculdade. Quero conversar direto com o FEC para tirar dúvida. Então a faculdade vai passar o meu contato, o meu WhatsApp, o da Renata, porque a gente sabe que os alunos tendo... É difícil, não é difícil? É fácil? Como é que eu faço? Estou em tal ano, tenho isso, tenho aquilo. Então, né, a tomada de decisão que antecede o início das aulas, ela também é tão importante quanto o momento que você já começou aqui, né? Então, galera, fiquem à vontade, entre em contato conosco, vamos bater um papo, vamos trocar ideia, tragam suas dúvidas, né? A gente fala muito, vocês viram que a gente não para de falar. Né? E aí a gente ajuda vocês naquilo que for possível, nessas transições e decisões aí. Vai aparecer na nossa arte. Na nossa descrição, Vlad. Lembrando então, todas as redes sociais e formas de contato vão estar disponíveis na nossa descrição. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e já ativar o sininho para o próximo episódio. E a professora, como é que a gente consegue segui-la nas redes sociais? O meu Instagram é refitler_vet. Lá eu posto várias coisas sobre clínica de aquáticos, de maneira geral. Pets não convencionais como um todo. Mas agora eu tenho voltado cada vez mais aí para os aquáticos. Então, se quiserem trocar ideia de caso, tirar dúvida, fazer pergunta, eu tô sempre super aberta. E para você que está nos escutando, nos assistindo, muito obrigado mais uma vez. Esperamos você no nosso próximo episódio sensacional do FAMESP Cat. Até a próxima. Obrigado, professores, mais uma vez. Pessoal, obrigado.